Sobre as paredes da gruta, viçosa cepa desdobrava seus braços, de onde pendiam abundantes cachos. De 4 fontes vizinhas manava cristalina água em diversas direções. Em derredor, fofos prados de violetas e aipo. Até o imortal que ali entrasse se quedaria embevecido e seu coração se comprazeria em contemplar o espetáculo. O mensageiro Argifontes deteve-se a admirá-lo até que, satisfeito o ânimo por tão bela paisagem, deu-se pressa em penetrar na espaçosa gruta. Calipso, a divina deusa, ao vê-lo face a face, imediatamente o reconheceu, pois os imortais se conhecem uns aos outros, mesmo se algum deles mora distante dos outros. Hermes, porém, não viu no interior da gruta o magnânimo Ulisses. Encontrava-se sentado na praia, no mesmo lugar onde todos os dias as lágrimas, os suspiros e as aflições lhe dilaceravam o ânimo, contemplando choroso o incansável mar. Calipso, a divina deusa, tendo convidado Hermes a tomar assento numa poltrona brilhante de refulgente espaldar, interrogou-o: Hermes, de bastão de ouro, a quem respeito e amo, por que me procuraste? Não é teu hábito frequentar esses sítios. Diz-me o que pretendes, que meu coração está disposto a cumprir teu desejo, caso me seja dado fazê-lo e ele for realizável. Mas primeiro segue-me para que te ofereça os dons da hospitalidade. Assim tendo falado, a deusa aproximou uma mesa carregada de ambrosia e misturou o vermelho néctar. O mensageiro Argifontes bebia e comia. Em seguida, terminada a refeição e reconfortado o coração com o alimento, em resposta lhe dirigiu essas palavras: Deusa, interrogaste-me a mim, que sou Deus. Por que vim? Já que solicitas, quero declarar-te a verdade sem rebuço. Foi Zeus que me ordenou viesse aqui contra a minha vontade. Quem de boa mente se disporia a percorrer essa inenarrável imensidade de água salgada? Não há perto daqui nenhuma cidade de mortais que ofereçam aos deuses sacrifícios e distintas hecatombes. Não é todavia possível a nenhum dos deuses esquivar-se a cumprir ou tornar irrita a vontade de Zeus, portador da égide. Diz ele que vive aqui um homem, o mais desgraçado de todos os heróis que combateram em torno da cidade de Príamo durante 9 anos, e que no 10º, depois de terem posto a saque, regressaram às suas casas, mas que no regresso ofenderam Atena, a qual desencadeou contra eles um vento adverso e enormes vagas. Pereceram todos então os valorosos companheiros, mas ele, o vento e as ondas o arremessaram a esta ilha. Ordena-te, Zeus, que o deixes partir sem demora, pois não é seu destino que morra aqui longe dos seus, mas que reveja os amigos e retorne a seu palácio de elevado teto e à terra dos seus pais. Odisseia, Homero. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer contar aqui com a presença de todos mais uma vez no conteúdo especial direcionado e relacionado às ninfas. Estamos indo hoje no nosso segundo conteúdo e é um prazer poder estar aqui apresentando e trazendo para todas as pessoas que estão navegando, circulam aqui pelo canal, esse assunto tão importante. Comecei aqui na abertura com o texto, um dos textos que eu mais gosto em mitologia grega, que é o texto da Odisseia, onde ali é apresentado, nessa leitura que eu fiz, é apresentado o personagem da Calipso, e a gente vai falar um pouco sobre o grupo a qual a Calipso pertence, que tem a ver com o nosso assunto de hoje. Mas antes da gente continuar, eu quero deixar aqui um forte abraço para alguns novos inscritos, né? Então eu quero deixar aqui um abraço para Amanda Augusto Costa, para o Zac Cabral, para o Patrick Francisco, a Maria Carolina, e também deixar um abraço aqui para o Renan dos Reis. O Renan chegou a fazer algumas reações, o Zac também, o Zac Cabral. Quero deixar aqui também um forte abraço para a professora Eliane, do canal Viagens e Histórias. A professora recentemente esteve na ilha da Sicília e ficamos inclusive de fazer um conteúdo em conjunto. E vou até pedir que quem se interessar, por favor, navegue e assista o canal da professora Eliane Basso,
O canal chama-se Viagens e Histórias, é imperdível, tá? Deixar aqui um forte abraço. E deixar um forte abraço a todas as pessoas que chegam aqui no canal. Como eu sempre digo, muitas vezes a pessoa se inscreve anonimamente, não tem uma forma de a gente localizar, mas sintam-se muito bem-vindos aqui ao canal Mitologia Grega de A a Z. E aí, aproveitando, caso você tenha vindo aqui, chegado ao canal por uma indicação do YouTube, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações e, se for possível, divulgue em suas redes, transmita para os seus amigos o nosso canal aqui, Mitologia Grega de A a Z. Vai ser um prazer receber todos. Bom, então, nós estamos aqui, então, começando o nosso conteúdo especial. Então, hoje nós vamos falar de alguns grupos de ninfas que são ninfas super importantes, são ninfas que fazem uma presença muito intensa na mitologia e vocês vão ver de que forma. Então, primeira coisa, ou primeiro grupo ou primeira coisa que eu posso falar, o primeiro grupo que eu vou comentar aqui com todos é sobre as ninfas bucólicas, né? As ninfas bucólicas, elas eram ninfas pastoris. Então, elas cuidavam dos rebanhos, elas cuidavam dos pomares. Essas ninfas, elas são associadas ao séquito de Pan. E, se vocês recordarem, eu tinha comentado no conteúdo anterior que algumas divindades, alguns deuses, eles também, apesar da sua importância, então o próprio mito diz que eles tinham o seu séquito. Então, no caso Apolo, no caso de Ártemis, ah, e Pan, uma das primeiras divindades que a gente pode dizer de uma grande importância no mito, ainda que muitas vezes um grande número de pessoas que gostam da mitologia, às vezes até esquecem da importância de Pan. Pan tinha o seu séquito, e esse séquito de ninfas eram exatamente as ninfas bucólicas, né? Bem, então nesse grupo de ninfas bucólicas ou ninfas pastoris, a gente vai encontrar dois grupos importantes, que são as epimélides. ah, Elas também podiam ser chamadas de amamélides ou mélides, elas eram ninfas protetoras dos pomares. E tem as perimélides, que eram as protetoras dos rebanhos. Desse grupo perimélides, existe um grupo bem específico, que é comentado inclusive na Odisseia, que são as Helíades. As Helíades, elas são protetoras de um rebanho bem curioso, que é o rebanho do deus Hélios. Essas ninfas, elas eram filhas de Hélios, elas são citadas na Odisseia, e eu acabei encontrando aqui alguns nomes delas, né? Então, tem uma tradição que dá como três, e tem outra tradição que dá como chega até oito. Então, a Egialeia, a Egle, a Etéria, a Hélia, a Mérope, a Febe, a Etéria e a Dioxipe. Existe uma perimélide que é muito importante na mitologia, que é a Galateia. Então, a Galateia, ela tinha um grande amor, que é o Assis, ou Assis, e Galateia foi, por sua vez, amada por um monstro, que é o Polifemo. Polifemo esse, filho de Poseidon, que vai ser ferido. Eu vou aqui dar um spoiler, né, aqui na história do Polifemo. Então, quando Odisseu chegou nas suas andanças, ele aporta numa ilha, eles inadvertidamente, eles acabaram se envolvendo, eles acabaram bebendo e comendo. Eles encontraram uma gruta, eles entraram nessa gruta, eles encontraram comida, encontraram leite, encontraram queijo, só que essa gruta, ela era a residência de ninguém mais, ninguém menos do que Polifemo, que era um gigante, um ciclope, filho de Poseidon. E Polifemo, ele acabou aprisionando Odisseu e seus companheiros, comeu alguns deles, inclusive, né? Então, assim, ele era uma força prodigiosa, ele era imenso, mas ele acabou sendo ferido por Odisseu, né? Então, Polifemo, ele se apaixonou pela ninfa Galateia, enciumado porque Galateia não deu atenção a ele, mas ela estava completamente apaixonada. Ela tinha uma paixão pelo Assis, ou Assis. Então, ele arremessou, ele encontrou os dois na praia,
e vendo que não tinha qualquer tipo de possibilidade de Galateia dar atenção a ele, ele pegou um rochedo e ele arremessou contra o casal e acabou acertando Assis, matando Assis. E Assis foi transformado a partir daí numa fonte. Então, a Galateia, que é uma perimélide, é uma personagem que a gente encontra de relevância no mito e que vai ser esse amor não correspondido de Polifemo. Bem, agora a gente falando sobre as ninfas Alíades, que são divididas em dois grupos, nós podemos dizer que talvez as personagens mais importantes das ninfas com as quais Zeus se relacionou estão exatamente nesses dois grupos, que são as Oceânidas e as Nereidas, que é um grupo extensíssimo. E esses dois grupos eram divididos de que maneira? As Oceânidas eram ninfas do mar profundo, eram divindades inacessíveis praticamente aos seres humanos. Elas poderiam ter uma presença no mundo humano, mas seria muito raro, porque eram divindades, como volto a dizer, eram praticamente inacessíveis. Diferentemente das Nereidas, que eram divindades dos mares mais próximos ou dos litorais, e aí sim, quando acontecia delas estarem nessa condição geográfica mais próxima, então aí havia condição delas se comunicarem e de se relacionarem com seres humanos. No caso das oceânidas, então, por exemplo, Dione, que é a mãe de Afrodite, mas a Afrodite Pandêmia, que relacionando-se com Zeus ter essa filha, ela é uma oceânida. As oceânidas elas eram filhas de Oceano e Tétis, juntamente com os rios, então seria a contrapartida feminina das águas dos rios, porque todos os rios da mitologia grega são personagens masculinos, e aí a contrapartida dos rios seriam as oceânidas. Então, por exemplo, Clímene, e tem duas personagens que eu até comentei aqui no outro conteúdo, que são irmãs, que é a Ásia e a Europa, que inclusive se relacionaram com Zeus, elas eram ninfas oceânidas, eram ninfas alíades. Metis, a deusa da prudência, que é uma mãe, a mãe mitológica de Atena, da deusa Atena, ela era uma deusa oceânida. Aliás, ela era uma ninfa oceânida, né? Então, ela vai ter a gestação, só que ela vai gestar, ela foi absorvida por Zeus, e aí a gestação vai acontecer nas meninges do grande Zeus. Há uma ninfa oceânida que é super importante, que é a Clímene. A Clímene vai ser mãe dos quatro grandes inimigos dos Olímpicos, que são Atlas, Menécio, Prometeu e Epimeteu. Talvez desses quatro, o que menos se envolveu com perrengue com os Olímpicos foi o Epimeteu, né? Então, todos os outros três acabaram se envolvendo com os primos, né? E eles foram punidos pelo envolvimento que eles tiveram na titanomaquia. Enfim, eles são filhos de uma personagem que é a Clímene e que era uma ninfa oceânida. E finalmente há uma personagem que muitas vezes é pouco conhecida, mas ela vai gerar um personagem também muito conhecido, que é a Filira, e a Filira foi a mãe do centauro Quiron. Quiron é um dos grandes personagens da mitologia. Ele também já cheguei a comentar sobre ele aqui rapidamente. Ele vai ser o mentor, ele é o professor de todos os grandes heróis do mito, inclusive um dos mais famosos, dois grandes famosos que Quiron vai orientar e vai treinar. Um é Peleu, que é o pai de Aquiles, e o outro é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Heracles. Então, Heracles foi treinado pelo centauro Quiron. Bem, o segundo grupo agora, as Nereidas, é um grupo também extremamente rico na mitologia. Elas são filhas de duas personagens marinhas que são o Nereu e a Doris. Nereu e Doris são personagens benfazejas, então eles eram
de boa, eles não tinham um caráter diferentemente dos personagens mais anteriores no mito, ligados às questões dos fenômenos naturais. Então, eles eram personagens que não tinham um comportamento muito agressivo, como a gente viu que isso era muito comum entre divindades ligadas à questão da, da Terra, do universo, de fenômenos naturais. E eles vão ter um grande grupo, um grande número, melhor dizendo, um grande número de filhas que têm uma importância muito grande. Na verdade, as filhas são uma espécie de consequência do comportamento, então uma consequência psicológica. As Nereidas, elas não são conhecidas por serem divindades que se envolviam com problemas com os seres humanos. Existe uma tradição apenas que correlaciona elas com uma situação que aconteceu com Cassiopeia e Andrômeda, do qual elas pediram punição, porque assim, Cassiopeia ela era uma rainha etíope e ela ficava dizendo que a beleza da filha era maior do que das próprias Nereidas. Incomodadas com isso, então tem uma tradição mitológica que diz que as Nereidas pediram a punição em relação a essa híbris que Cassiopeia cometia, né? Então, os deuses eles vão trazer um monstro para com que assolasse o país e esse monstro futuramente, de fato aconteceu isso. Então, Andrômeda, que era a princesa que não tinha nada com a história, ela foi oferecida como sacrifício para o monstro, só que no retorno de Perseu, que tinha matado Medusa, né, que tinha matado a Górgona, então Perseu chegando lá, ele encontra essa situação em que a princesa ia ser sacrificada, ia ser morta, e ele acabou salvando Andrômeda desse destino tão grande, né, desse destino ruim, melhor dizendo. É, Anfitrite, a primeira dama dos mares, né, então a esposa oficial, o grande amor de Poseidon, ela era uma Nereida, Anfitrite. Então nós temos Aretusa e também uma personagem, agora que eu li no começo, ali que ela reteve Odisseu na sua ilha, Calipso. Calipso era uma Nereida, tá? É, e temos talvez a mais importante Nereida, eu acredito que sim, a mais importante Nereida é Tétis. Tétis é a mãe de Aquiles. Então, em torno de Tétis, uma grande parte de muitos contos da mitologia giram, e Tétis é a mãe do segundo maior herói do mito, do maior herói grego do mito, que é Aquiles, né? Então, ela vai ter uma participação desde a Ilíada, quando ela vai ajudar Zeus de diversas maneiras, ela intercede pelo filho também de diversas maneiras, ela se mobiliza, ela tem uma participação. O personagem de Tétis é um personagem muito importante em todo o mito, antes inclusive da chegada desse filho, né, desse grande filho, desse importante filho ao mundo, até mesmo com todas as consequências que vão se suceder após a participação ou durante a participação de Aquiles na Guerra de Troia. E temos também uma personagem que é bem importante, que é a Galene. A Galene, talvez ela fosse exatamente o símbolo do que as Nereidas elas representavam, que eram os mares calmos, né? Então, ela era uma divindade que se fazia, inclusive, sacrifícios e se honrava ela pela calma dos mares litorâneos, né? O grande medo dos povos antigos eram os oceanos, né? E ali, quando não se via o outro lado, quando não se via, era somente mundos de água, ali, de fato, se havia uma representação de perigo, diferentemente dos mares interiores, né? O próprio Mediterrâneo, ele era um mar que ele era muito, vamos dizer assim, ele era cultuado, se associava muito à calma do Mediterrâneo, que era consequência da calma das Nereidas. Bom, então, assim como a gente viu as Alíades, que eram ninfas das águas salgadas, nós vamos agora passar finalmente para as ninfas das águas doces.
E essas ninfas das águas doces, que seriam as hidríades, elas têm uma classificação também, elas são, é uma classificação e dentro dessa classificação uma subclassificação. Então essas ninfas das águas doces, as hidríades, elas também são chamadas de náiades, que quer dizer, no grego, quer dizer nadar. Então elas eram ninfas dos rios, elas eram ninfas dos lagos, eram ninfas das fontes, eram ninfas dos riachos, dos poços, inclusive. Então, assim como a gente viu no outro conteúdo em que árvores e plantas pequenas e até flores tinham suas protetoras, os fenômenos relacionados às águas também tinham as suas protetoras, não era diferente nesse aspecto, e havia uma subdivisão, como eu comentei agora, né? Então haviam as ninfas crinéias, que protegiam as fontes, as ninfas pegéias, que protegiam as nascentes, havia as ninfas potâmides, que estavam relacionadas e protegiam, de uma certa forma, os rios, ainda que, nesse aspecto, o próprio rio, eles eram vistos no mito como seres muito poderosos, e aí as potâmides, elas acabavam fazendo parte do séquito, em geral, filhas do rio, tá? A gente vai encontrar ali e acolá um rio com uma ninfa ou duas, mas em geral todo o séquito, um grupo grande de ninfas que podem estar associadas aos rios, elas são, em geral, na grande maioria das vezes, todas consideradas filhas daquele rio. Nós temos as liminátides, que eram ninfas que estavam relacionadas aos lagos, e as helionomos, que eram ninfas relacionadas aos pântanos. Tá. E aí agora a gente vai especificamente comentar algumas personagens em relação essa classificação. Então, no caso, por exemplo, das pegeias, no caso das crinéias, das fontes, eu não encontrei nenhum personagem de relevância que pudesse trazer aqui para o canal. Mas no caso das pegeias, tem uma situação que aconteceu no mito dos argonautas, quando eles pararam na Mísia. Então, eles pararam para caçar, para pegar suprimentos, alguma coisa assim. E tinha um personagem chamado Ilas. Ele era companheiro de Heracles. Ele se afastou para pegar água e ele era muito bonito. O mito diz que ele era um jovem muito bonito. E as ninfas pegeias ficaram impressionadas com a beleza dele. Quando ele se debruçou na nascente para pegar água, elas puxaram ele para dentro da água e não soltaram mais. Então, quando os amigos eles começaram a retornar para Argos e começaram a compor novamente os combatentes, perceberam que o Illas não estava mais ali. Então tem o amigo dele, o grande amigo dele da expedição, que é o Heracles. Ele sai em busca do amigo e chega um momento que Heracles não retorna mais, é, precisando continuar a sua gesta. Então o Argos foi embora. Então Jasão pegou todos os outros componentes ali, que eram um grande número de heróis, e eles foram embora e deixaram para trás Heracles, e Ilas nunca mais foi encontrado. E Heracles, depois de um certo tempo, não encontrando mais, ele acabou seguindo a sua própria carreira de gestas. Então, essa situação que acontece com Ilas foram provocadas por ninfas pegeias, né? Bom, no caso das potâmides, então aí tem um grupo muito importante, bem interessante de ninfas, e a gente vai encontrar um monte de personagens do mito que são ninfas potâmides. Então, no caso, por exemplo, de Egina, que Zeus sequestrou, eu tinha comentado até num dos amores de Zeus, né? Então, ela foi sequestrada por Zeus. Io, que foi perseguida e transformada, inclusive, por Zeus para escapar da perseguição da deusa Hera numa novilha, era uma ninfa potâmide. Daphne, que é o amor não correspondido de Apolo, era uma ninfa potâmide. Castália, Castália, ela era uma ninfa que as águas elas eram sagradas até para o próprio mito, tá? O templo de Delfos, ele era lavado com águas da fonte Castália, que tinha se transformado, mas ela era filha de um rio, né?
Então, tem uma personagem que é a Aganipe. A Aganipe, ela era sagrada também para as ninfas. Então, tanto Castalha quanto a Aganipe eram personagens com importância mítica dentro do próprio mito. Isso é muito, muito bacana. É, tem um grupo de ninfas que são as Aminíades. Essas ninfas, elas faziam parte do séquito de Ártemis, além do caso das Artemísias, tá? Então faziam parte do séquito de Ártemis. Então, dando uma origem aqui a desses personagens que eu comentei, né? Então, da Daphne, da Egina, da Io e da Castalha. Então, Egina, filha do rio Asopo, a Daphne, filha do rio Peneu, Io, filha do rio Ínaco, e Castalha, filha do Aquelô. Uma coisa muito importante que a gente precisa pensar é o seguinte, é que a maioria dos rios citados na mitologia grega, com a exceção óbvia dos rios infernais, são todos rios geograficamente que eram encontrados, alguns talvez não existam mais, mas eles eram fenômenos geográficos reais, tá? Então, eu encontrei, por exemplo, cerca de 17 grupos de ninfas relacionadas aos rios. Todos rios que a gente pode localizar num mapa antigo ligado à Grécia Antiga ou mesmo à região do Oriente Médio. Então, aquela região ali que envolve tanto a parte ocidental, Grécia, até a parte oriental, que hoje seria a moderna Turquia, a gente encontra nos mapas antigos muitos desses rios que estão relacionados na mitologia grega. Então, acidentes geográficos reais. Então, as Aegíades, então, filhas do rio Egeus, as Asepíades, filhas ninfas do rio Aesepos, Amsíades, rio Ampsius, as Anigrides, do rio Anigro, que ficava no Peloponeso, as Asopides, filhas ninfas do rio Asopo, as Terionides, que eram, inclusive as Asterionides, elas foram cuidadoras da deusa Hera, porque assim como Zeus teve cuidadores quando ele foi tirado do convívio com a mãe, né, com Reia, para com que os curetes eles cuidassem dele juntamente com as ninfas, né, Aix e Amalteia. Há uma tradição mitológica que diz que também Hera foi poupada. Pois bem, essas Asterionides foram ninfas, filhas do rio Asterion, que são cuidadoras da deusa Hera quando ela estava se desenvolvendo, porque ela também foi escondida. Isso é um tipo de tradição mitológica também. Então, as Ionides, então filhas do rio Clíteres, as Cefsides, filhas ninfas do rio Cefiso, as Delíades, filhas do rio Inopos, as Idaspides, filhas ninfas do rio Idaspes, as Ladonides, que era um rio que ficava na Arcádia, filhas do rio Ladon, as Lamides, esse rio ficava na Cilícia, na Anatólia, o rio Lamos, as Ninfaídes, que também ficava na Anatólia, na região da Panflagônia, que eram filhas do rio Ninfeus, Pactolides, filhas do rio Pactolo, as Faseídes, filhas do rio Fases, que ficava na Cólquida, as Limnacíades, que ficava na Mísia, esse rio, e por último as Tessalides, que eram filhas do rio Peneu. Possivelmente, até o próprio nome já entrega um pouco, era um rio ligado na Tessália, né, que era uma parte que era considerada muito selvagem na mitologia. Então a Tessália ela era considerada a origem de os grandes monstros sempre se escondiam muito na Tessália. Era considerada uma espécie de região mais inóspita, mais distante. Bom, então nós terminamos aqui esse grupo, essa segunda parte dos mitos, dos contos das ninfas, né? Então aqui nós falamos de grupos menores. A parte maior, de fato, como eu tinha falado, como eu tinha dito, ficou no primeiro conteúdo. E a partir do próximo, do nosso último episódio,
nós vamos falar de ninfas relacionadas aos fenômenos celestes, tá? Que é o último grupo de ninfas que tem uma importância no mito. Bom, então, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo, seja muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer contar com a sua presença. Então, vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que ative as notificações. Vai ser um prazer contar com a sua presença. E se você desejar, avisar para seus amigos, avisar-nos, divulgar nas suas redes o conteúdo do canal Mitologia Grega. Quero deixar de fato aqui um forte abraço para todas as pessoas que estão reagindo e expressaram uma certa admiração em relação ao conteúdo que eu estou trazendo aqui. São pesquisas que eu venho fazendo há muitos anos, mas também eu acabo atualizando as minhas pesquisas, né? Então, assim, é tanto o conteúdo de antes quanto o conteúdo de agora. Para mim é um grande prazer, tanto pessoal, mas também poder dividir com todas as pessoas que são interessadas num assunto tão importante, tão relevante para a nossa cultura ocidental. Então, novamente aqui deixando um forte abraço, muito obrigado pela presença e até o próximo conteúdo, fechando esse especial sobre as ninfas na mitologia grega. Até breve.